Olá, nesse vídeo eu gostaria de pensar sobre o comportamento do pastor Silas Malafaia. E desde já eu quero deixar claro que eu não vou entrar no aspecto político, nem no mérito daquilo que ele defende ou que outros também defendem. Mas no comportamento ético do pastor, ele está representando de alguma forma, embora ele não fale em nome dos evangélicos, mas não deixa de falar quando ele se coloca como pastor evangélico, e muitas vezes ele chama outros pastores diante de alguns eventos políticos. Bem, o pastor Silas Malafaia, todos nós sabemos que ele é de um temperamento muito forte, né? E temperamento, claro, todos nós temos os nossos temperamentos, e isso vamos dizer, melhorado com o tempo, com Deus, melhora isso no nosso coração. No entanto, eu gostaria de falar diante da situação, da forma como o pastor Silas Malafaia, ele dá mau exemplo acerca daquilo que ele fala, como ele fala. Vejam bem, gente, nós estamos numa situação crítica de crise entre os poderes executivo, judiciário e legislativo. Recentemente, um bolsonarista disse que queria a cabeça de Alexandre de Moraes vivo ou morto. Inclusive a PGR recentemente pediu agora a prisão, né, desse empresário. Isso saiu na mídia agora. E vejam bem, nós estamos vendo uma série de impropérios, de injúrias, de xingamentos vindo de bolsonaristas para os ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Eu não estou defendendo a causa de ninguém, mas a Bíblia nos orienta que nós devemos respeitar as autoridades. A Bíblia diz, Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus e são ministros de Deus. E olha que Roma tinha as piores autoridades, os piores imperadores. De todo nível que você pensar ético, os imperadores tinham. Então, nós vemos o comportamento do pastor Silas Malafaia. Em vez de amenizar, ele está, de alguma forma, com o seu comportamento, levando as pessoas a terem uma má impressão da igreja evangélica. Vejam bem, ele fez um vídeo e criticando o ministro Alexandre de Moraes. E vejam as palavras do pastor Silas Malafaia com o ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: ao ditador mor da toga, ele usa já uma ironia, ao ditador mor da toga, Alexandre de Moraes, o que esse camarada está fazendo, a estupidez, a arrogância desse homem, a cretinice, a safadeza que esse cara está fazendo. E, gente, essas não são palavras de um pastor. E aqui eu quero chamar um verso que Jesus falou, disse o seguinte, quando ele estava falando dos falsos profetas e dos falsos mestres.
Eu não estou dizendo que o pastor Silas Malafaia é um falso profeta, não estou dizendo isso, mas a advertência de Jesus, quando ele falou sobre isso, é muito clara. Ele disse: pelos seus frutos o conhecereis. Nós conhecemos pelos frutos. Que frutos? Uma árvore boa, Jesus explica, ela não pode dar um fruto mau. Uma árvore má não pode dar um fruto bom. A boca fala, ainda Jesus, o que o coração tem, o que está dentro do coração. A boca fala o que o coração possui. Então, a Bíblia deixa claro, tanto Pedro como Judas afirmam que nem anjos não ousaram falar impropérios a Satanás. Minha gente, o ápice do mal, Satanás, e os anjos não ousaram falar contra o próprio Satanás, porque era autoridade, mas disse Miguel, o Senhor te repreenda. E tantos apóstolos, como em toda a Bíblia, ensina-nos a respeitar as autoridades. Não diz que nós devemos concordar com elas, não estou dizendo que nós devemos concordar, mas respeitar, chamar um ministro do Supremo Tribunal Federal, chamando de camarada, que faz estupidez. Quem faz estupidez, minha gente, age como um estúpido. A cretinice, que age como um cretino, safadeza. Em outro vídeo ele acompanhando o Bolsonaro, ele diz CPI da safadeza. CPI da safadeza. Vejam bem, ele critica o ministro Alexandre de Moraes porque alguns falaram impropérios, falaram em esmurrar o ministro e a PGR e eles foram enquadrados e foram presos. Mas vejam bem, ele critica o ministro Alexandre de Moraes, que está indo contra a opinião, que, ao meu ver, isso não é opinião, isso é ofensa. Então, vejam bem, aconteceu um caso de uma contenda entre o pastor Silas Malafaia e o finado repórter Ricardo Boechat. Vejam bem, isso está na internet. Ricardo Boechat estava no rádio e aí alguém disse que Silas Malafaia colocou no Twitter, e aí eu vou colocar entre aspas. Disseram que ele falou o seguinte no Twitter, entre aspas: para de falar asneira. Já chamou o jornalista de asno, de asneira. Deixa de ser falastrão, verdadeiro idiota. Minha gente, essas são palavras de um pastor. Quando Jesus disse, se alguém chamar alguém de raca, de tolo, é considerado um homicídio, considerado digno do juízo. Ele diz, chama o jornalista de idiota. O que acontece? Ricardo Boechat, sabendo disso, isso está na internet, ele fala a Silas Malafaia, e aqui está entre aspas, vendo o nível do pastor, as palavras do pastor, que vem dos seus lábios. Ricardo Boechat fala isso, entre aspas: Malafaia vai procurar e ele fala um palavrão. Não enche o saco, você é um idiota, paspalhão, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia, e agora vai querer me processar.
por aquilo que acabei de falar. E falou outras coisas, outras ofensas. Agora, por que eu estou falando isso? Silas Malafaia processou Ricardo Boechat e ganhou. Ele fez um vídeo, e eu assisti esse vídeo, e ganhou. E ele tem razão. Mas ele o ofendeu primeiro. E olha só o que ele falou. Ele disse, olha, eu não estou processando o Boechat, não foi pelos xingamentos que ele fez a mim, mas porque ele disse que eu sou tomador de grana de fiel. E por isso eu estou processando, mas eu vou querer que ele se retrate somente. E ele se retratou. Há um vídeo do Ricardo Boechat se retratando no seu programa sobre esse problema do Silas Malafaia. Então, quer dizer, em outras palavras, disse, olha, você pode me chamar do que você me disse, né? O que? O Ricardo Boechat chamou de idiota também, de paspalhão, né? de outros nomes. E Silas Malafaia disse que ia processá-lo simplesmente porque ele falou que ele é um tomador da grana de fiel. E realmente isso é errado, que Boechat falou, claro. Mas, minha gente, se ele processou Ricardo Boechat por isso, porque ele se sentiu ofendido, como é que ele não vai querer que um juiz seja completamente xingado por essa turma de bolsonaristas? Como ele não vai querer que um juiz tome uma providência disso? Afinal de contas, Silas Malafaia também não aceitou a opinião de Ricardo Boechat, sendo que você o xingou primeiro? Afinal de contas, você censurou o Ricardo Boechat? Ou você exigiu os seus direitos, que eu acho correto, porque ele o ofendeu? Embora que eu achei que ele deveria também ter pedido os direitos dele, porque ele foi ofendido também, primeiramente. Então, minha gente, aqui vai a minha advertência. Muito cuidado. Silas Malafaia, eu não vejo como um pastor que seja exemplo. Ele não é exemplo. É verdade que ele foi um defensor de muitas causas, e é um defensor de muitas causas importantes que o Evangelho defende, como ele é contra o aborto, ele é contra a ideologia de gênero, mas ele está trazendo um mau testemunho à igreja. É por isso, então, eu quero trazer essa advertência. Muito cuidado, minha gente. Muito cuidado. A igreja não pode se enveredar por esse mau testemunho, por esse mau exemplo, independente do que você seja, do que você opte por política. Eu não estou falando aqui com um aspecto político, eu estou falando um aspecto ético.